Muitas pessoas, a saberem da história de Don Quixote, aquele famoso senhor de meia-idade que achava que era um cavaleiro e ficava buscando aventuras por aí com o seu escudeiro, ou melhor, o seu vizinho, Sancho Panza, não entendem qual era o seu objetivo e por que ele ficava correndo atrás daquelas coisas e qual era o seu fundamento. Raro, mas também pode existir as pessoas que, mesmo ao lerem a história, não entendem e também não buscam saber qual e por que Don Quixote fazia o que fazia. É então o que esclareceremos neste vídeo. Você sairá daqui compreendendo então por que Don Quixote fazia aquelas coisas e qual era o fundamento, por quê e qual era o seu objetivo então como cavaleiro, por que ele ficava andando por aí procurando terras e pessoas para ajudar. Então esse vídeo será para tratar deste assunto exclusivamente. Sejam bem-vindos a este vídeo, eu sou a Fernanda, aqui do Don Quixote por Fernanda. E já antes de o vídeo começar, já deixe seu gostei, compartilhe e ajude o nosso canal de qualquer maneira, sobretudo se inscrevendo. I am Don Quixote de la Mancha. Para quem me acompanha direto, pode parecer um pouco cansativo e até mesmo repetitivo, de tanto que eu falo sobre as novelas de cavalaria, mas eu não poderei deixar de falar delas aqui para que quem não sabe compreenda melhor o assunto. Muito já foi falado aqui no canal do que se constituem as novelas de cavalaria, mas para melhor contextualizar o assunto deste vídeo, insistiremos mais uma vez na definição de tais livros. Os romances de cavalaria correspondem ao gênero literário que vigorou durante o período da Idade Média durante os movimentos literários, chamados de trovadorismo e humanismo. Foram desenvolvidas durante os séculos X e XV, surgindo provavelmente na França e na Inglaterra, as quais estão reunidas no conjunto da prosa medieval. Além da Inglaterra e França, elas tiveram forte presença e foram popularizadas em Portugal, Espanha e Itália. São, portanto, narrativas típicas do período da Idade Média, divididas em capítulos, e sua principal característica são os relatos das aventuras fantásticas dos destemidos, leais e honrados cavaleiros errantes medievais, os quais enfrentavam diversas batalhas sem deixar de lado o amor por suas belas donzelas. Assim, a principal missão desses cavaleiros era estabelecer a justiça no mundo e adquirir a glória. Lendo-os em demasia tais livros, que se encaixavam fora de seu contexto, Don Quixote achou-os verdadeiros e, tomando-os por contemporâneos, saiu de casa para também ser um deles. Então, já começando a falar do nosso objetivo aqui de hoje, que é compreender onde Don Quixote queria chegar, não propriamente porque ele fazia aquelas coisas, mas sim o que ele tinha, enfim, como aquilo que no caso era ser cavaleiro. Don Quixote, como a gente sabe, como eu acabei de falar, lia muito as famosas novelas de cavalaria, as famosas, aqueles livros que tanto a população, sobretudo a espanhola, gostava e era o gênero literário favorito daquelas pessoas naquela época, sobretudo na época de Miguel de Cervantes, que foi um gênero, esse tipo de livro das novelas foi um gênero saído da Idade Média. Importante então aqui, sobretudo para explicar o objetivo de Alonso Quixano, que para quem não sabe é o verdadeiro nome de Don Quixote, explicar a Idade Média. Como sabemos, foi um período de muitas guerras, muitas invasões, até a formação dos reinos. Houve muitos confrontos entre as aldeias, enfim. Sobretudo também, grande parte delas, e muito importantes, claro, as cruzadas, que essas novelas tratavam justamente disso, então, dos feitos dos cavaleiros. Criou-se, então, um ideal de cavalaria, e era o maior objetivo de um medieval, no caso, um homem, sobretudo os nobres, que primeiramente formaram a parte da cavalaria, era então ser um cavaleiro e alcançar e fazer feitos e ser louvado por aquilo. Era o uso da época. Como nós temos hoje em dia, ser estudado na época de Miguel de Cervantes seria ser um letrado, estava em pleno Renascimento, então quem se dedicava às artes saía ganhando muito,
A Idade Média, então, não somente por uso, mas por necessidade, foi então se dedicar às armas e ser então o maior cavaleiro que alguém podia reconhecer. Alguns se destacaram por isso, como podemos ver no Cantar de Mil Cid, que foi do Cantar del Mil Cid, no original, como fala no espanhol. Foi o ideal extremo da cavalaria espanhola. Então, esse livro é o Cantar de Mil Cid do século XI, século XII. Eles louvam, então, Rodrigo Dias de Vivar, que foi esse cavaleiro, conhecido mais como El Cid, campeador. Enfim, ele fez feitos muito grandiosos e por isso ficou famoso. Então, todas essas novelas, explicando aqui para vocês, todo esse contexto, esse era o uso da época, esse era o que era ser grande na época da Idade Média. Como explicado, mais por necessidade que por vontade própria, para que um homem medieval tivesse boa fama, deveria pegar nas armas e lutar por sua fé ou por seu reino, devido às diversas e intensas invasões e guerras presentes na vida do medievo. Sendo assim, criou-se um ideal de cavalaria que, como dito, na Espanha sobrepôs-se o modelo de Rodrigo Dias de Vivar, cavaleiro que teve seus feitos louvados no El Cantar de Mil Cid, obra máxima de cavalaria espanhola. Inspirado por este princípio, já desde os usuais em sua época, Alonso Quixano dá seu jeito para se armar e buscar fazer no mundo de seu tempo o que aqueles jinetes que ele tomava por contemporâneos haviam feito no passado. Então, como disse, os nobres compunham primeiramente a ordem da cavalaria, sobretudo a cavalaria andante, que é a do Don Quixote, e muito se perdeu o significado do que é a cavalaria andante. Foi muito deturpado o sentido, mas é justamente aquilo que o Don Quixote defende. Tanto é que eu separei um texto aqui para vocês do que o Alonso próprio Quixano nos explica o que é o seu ofício, o que é a cavalaria andante. Mas então, esse significado da cavalaria andante se perdeu porque eram os nobres que se reconheciam como cavaleiros e na verdade, eles foram nomeados cavaleiros para isso. Então eles buscavam fazer o bem, tudo aquilo que o Don Quixote defende, ajudar órfãos, viúvas, donzelas necessitadas e toda aquela história. Do que se constitui a arte da cavalaria andante vai nos dizer o próprio Don Quixote na segunda parte de sua história. É uma ciência, tornou Don Quixote, que encerra em si todas ou a maior parte das ciências do mundo, porque aquele que a professa há de ser jurisperito e conhecer as leis da justiça distributiva e comutativa, para dar a cada qual o que é seu e o que lhe pertence. Há de ser teólogo, para saber da razão da lei cristã que professa, clara e distintamente, sempre que lhe a pedirem. Tem de ser médico e principalmente envanário, para conhecer, no meio dos despovoados desertos, as ervas que têm a virtude de sarar as feridas, que não há de estar o cavaleiro andante a cada arranhadura procurar quem lhe cure. Tem de ser astrólogo, para ver, pelas estrelas, quantas horas da noite passaram e em que parte do mundo está. Tem de saber matemática, porque a cada instante se lhe oferecerá o ensejo de lhe ser necessária. E pondo de parte o precisar de ser adornado de todas as virtudes teologais e cardeais. Descendo a outras minudências, deve saber nadar, como dizem que nadava o peixe Nicolau. Tem de saber ferrar um cavalo e consertar a sela ou o freio. Além disso, falando em coisas mais altas, há de guardar fidelidade a Deus e à sua dama. Deve ser casto nos pensamentos, honesto nas palavras, liberal nas obras, valente nos feitos, sofrido nos trabalhos, caritativo com os necessitados e, finalmente, mantenedor da verdade, ainda de que o defendê-la custe a vida. De todas essas grandes e mínimas partes se compõe um cavaleiro andante. A cavalaria medieval, primeiramente composta pelos nobres que tinham a obrigação de defender os feudos, estendeu-se mais tarde também aos camponeses. Em síntese, o bom reconhecimento de um ginete do medievo constituía-se em praticar a virtude cristã e ser bom nas batalhas. Por outro lado, seu orgulho era caracterizado por carregar o brasão de um grande senhor e ser reconhecido por este, que o concederia maiores privilégios. Caso a este caminho concedesse sua boa sorte, casar-se-ia então com a filha deste soberano e teria o reino para si, assim como nos diz o próprio fidalgo.
Já o cavaleiro é partido, está pelejando na guerra, vence ao inimigo do El-Rei, ganha muitas cidades, triunfa de muitas batalhas, volta à corte, vê a sua dama por onde costumava, obtém dela anuência para que a peça por mulher em paga dos serviços que fez. O rei, que não sabe quem ele é, não lhe a quer dar. Porém, apesar disso, ou roubada ou de qualquer maneira que seja, a infanta casa com ele. O pai chega a estimá-lo por grande ventura, porque se descobre que o tal cavaleiro é filho de um valoroso rei de não sei que reino, porque assento que não virá no mapa. Morre o pai, a infanta herda, e em um abrir e fechar de olhos, o cavaleiro vira rei. Dom Quixote, tomando todos esses acontecimentos por verdade, quer então ser um desses cavaleiros, tornar-se também parte de um deles e, quem sabe, conseguir um reino. Mas ele sabe que para antes de tudo isso acontecer, ele deveria primeiro alcançar a boa fama e por isso ele também diz a Sancho o que se segue a seguir. Mas antes de se chegar a esse extremo, é mister andar pelo mundo buscando as aventuras como escola prática, para que, saindo com alguns feitos em limpo, se cobre o nome e fama tal, que quando depois de chegar à corte de algum grande monarca, já o cavaleiro seja conhecido por suas obras, e que apenas o houverem visto entrar pelas portas da cidade, os rapazes da rua o rodeiam e acompanhem, vozeando entre vivas. Este é o Cavaleiro do Sol, ou da Serpente, ou de qualquer outra insígnia, debaixo da qual houver acabado grandes façanhas. E também tivemos santos que quiseram ser cavaleiros e até mesmo foram, como é o caso de Santo Antônio de Pádua. Ele chegou a ser um cruzado, não lutar nas cruzadas, mas ele chegou a ser um cavaleiro, a ser vestido de armadura. E também São Francisco, antes de ser São Francisco de Assis, que essa semana comemoramos sua festa, que no caso foi 4 de outubro, que também é muito importante por Miguel de Cervantes, que quem acompanha o canal sabe que no final de sua vida, Miguel de Cervantes fez parte da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Mas voltando ao assunto, este santo quis então em sua juventude ser um cavaleiro nomeado. Então é aqui que entra a explicação do nosso vídeo, que é os cavaleiros, assim como São Francisco próprio quis, eram ser reconhecidos, ganhar fama, ser reconhecidos por um rei, e então casar-se com uma donzela, com uma princesa, e chegar então a, caso fosse sua sorte, tornar-se um rei também, ter um reino para si. E era isso justamente que o Dom Quixote queria. Ele tinha a sua Dulcinea, mas ele sabia que tinha que ser reconhecido, tinha que ganhar fama, tanto é que aqui também entra uma importante filosofia de um filósofo espanhol acerca de Dom Quixote e de Sancho, em seu livro Dom Quixote, Vida de Dom Quixote e Sancho. Ele explica que Dom Quixote não buscou coisas terrenas, não buscou boa fama, E aqui entra também uma importante filosofia de um filósofo espanhol chamado Miguel de Unamuno, que ele, em seu livro Vida de Dom Quixote e Sancho, nos explica muito, faz meditações maravilhosas acerca da obra de Miguel de Cervantes. E ele fala, então, que Dom Quixote não buscou coisas terrenas, senão coisas eternas, que no caso foram bom nome, boa fama, que até mesmo as Sagradas Escrituras elogiam. E aqui é que entra, então, o objetivo de hoje, que é compreender aonde Dom Quixote queria chegar. Ele queria fazer... E aqui também entra a piada da história, no caso, o humor, que as pessoas tanto riem da obra de Miguel de Cervantes, que ele estava querendo fazer uma coisa usual dos séculos passados. Miguel de Cervantes faz seu livro, Dom Quixote de La Mancha, um livro atual, da época de que ele escrevia. Dom Quixote, lembramos, foi publicado em 1605, então já havia desde a Idade Média, já estávamos na Idade Moderna, Renascimento, onde já não se usava mais ser cavaleiro e muito menos sair por aí buscando aventuras e praticando então o ofício da cavalaria andante. Na verdade, naquela época já era a época dos letrados, dos pintores, dos escultores, e a todas aquelas guerras para a conquista e para a defensão da fé e de terras, de territórios, de reinos, havia ficado para trás porque elas já haviam acabado. E então, por isso que as pessoas riem de Dom Quixote, não somente na vida real, como os leitores de Dom Quixote, mas também as próprias personagens de Dom Quixote riem de Alonso Quixano e também do seu escudeiro, que acreditava em tudo que ele dizia, porque já era desusual, não necessitava-se mais carregar um brasão de grande senhor para ser um grande, para ser reconhecido e para ter boa fama, senão ser estudado
e praticar as coisas que eram usuais naquela época. Não mais ser um cavaleiro, não mais buscar aventuras por aí, salvar donzelas, apenas viver sua vida e fazer o que era de costume, então, naquela época, que já havia deixado de acontecer, que era o objetivo do Don Quixote. Bom, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e compreendido muito bem e melhor qual era o objetivo do Don Quixote. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever principalmente e ajudar o nosso trabalho de qualquer maneira. E bom, até o próximo vídeo. Uma boa leitura de Don Quixote.